Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui nesta noite uma vez mais para juntos adorarmos a Deus. Vou pedir para o cinegrafista fechar um pouquinho mais aqui, um pouco no meu rosto. Eu quero ficar bem de frente aqui com o pessoal. Olhar bem nos olhos de você que está aí acompanhando a live, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Queridos, nós estamos aí falando numa sequência de mensagens aos irmãos que estão acompanhando aí a nossa estadia aqui em Linhares, na Igreja Evangélica Pentecostal do Fim. E é muito importante que nós possamos estar meditando num texto. Todavia, é de suma importância também que nós estejamos com o intuito que é adorar ao verdadeiro Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Por isso, nesta noite, eu vos convido uma vez mais para nós juntos estarmos abrindo as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 20, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. E a partir do versículo de número 7. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Quero agradecer desde já a Deus a oportunidade, o privilégio de estar aqui nesta noite, de estar aqui com os irmãos uma vez mais. Agradecer a irmã Marta aí que nos cedeu a oportunidade para juntos falarmos de Jesus, como também agradecer a Deus pela vida de todos os membros desta muito digna igreja. Agradecer aos pastores, aos obreiros, aos cooperadores, do irmão simples, pequenininho, aquele irmão que exerce uma função na igreja, que também não se diferencia em proporção de tamanho na presença de Deus, pois todos são iguais na presença de Deus. Quero meditar no texto agora. Nós falamos na live passada e eu sei exatamente onde nós paramos no texto e nós estaremos dando prosseguimento hoje. Provavelmente vamos estar concluindo esta mensagem ainda esta noite, no nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e a partir do versículo de número 7, que diz assim. Eu quero que você leia comigo. Você que tem uma Bíblia na sua casa, não é porque você está numa live que você está isento de um ambiente de adoração. Sendo assim, tenha a sua Bíblia em mãos e abra comigo e vamos ler o texto, meditando, mastigando e principalmente saboreando o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão. No primeiro dia da semana, domingo, juntando-se os discípulos para o partir do pão, dia de celebração da Santa Ceia. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E haviam muitas luzes no cenáculo onde estavam
juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Queridos irmãos, nós falamos na ministração passada sobre alguns relatos. Eu lembro de ter falado sobre a situação em que Paulo se encontrava, mas vale mais uma vez a pena fazermos uma reflexão. Eu quero aproveitar e, como um missionário de uma viagem que nós estamos fazendo aqui, agradecer os meus pastores, pastor presidente, pastor Simoniel de Moraes, agradecer também sua família, irmã Rosa, seus filhos, agradecer também ao meu querido pastor, que sem a sua anuência, a sua autorização, nós não podemos viajar por aí. E assim, munidos da sua bênção, da sua autorização e de uma carta de recomendação, estamos aqui para falar do amor de Jesus nesta viagem missionária. Por isso eu mando um abraço ao meu querido pastor. Deus abençoe a ele e toda a sua família, irmã Simeia e os seus filhos de forma sobrenatural. Paulo tem um sonho. Enquanto ele sonha, Deus vai no meio do sonho dele, porque Deus, ele vem de todas as formas que ele bem entender. Deus faz o que quer, da maneira que quer, da forma que ele quer, onde ele quiser, na hora que ele quer, no dia que ele quer, no momento que ele quiser. E Deus resolve invadir o sonho de Paulo. No meio do sonho de Paulo, aparece então um anjo, de uma forma teofânica. O anjo fala para Paulo dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Na verdade, o texto fala que é um homem que aparece para Paulo no sonho, pedindo que Paulo atravesse em uma viagem missionária e chegue até onde exatamente ocorre esse acontecimento. Paulo não viaja sozinho. Paulo tem uma equipe de missionários, de obreiros, que viaja com ele. Na sua comitiva, dentre eles está Lucas, o médico grego Lucas, que descreve esses relatos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, do qual é também nomeada a sua autoria. Lucas descreve que quando Paulo chega em Troade, ele começa um trabalho não somente de evangelização, mas também de visita, de doutrinamento, de alimentação espiritual aos irmãos que estão naquela localidade. Todavia, enquanto Paulo chega até o cenáculo, até a congregação, até a igreja que já estava naquele lugar, eles estão num prédio, e esse prédio é um prédio que tem 3 andares. Sim, certamente esse prédio era também composto por galeria, e exatamente neste ambiente de culto,
aonde tinham muitas pessoas, e o texto vai nos mostrar que nesse ambiente de culto havia muitas luzes. Estas luzes não é como as nossas que nós utilizamos em nossos lares. Não existiam nessa época nem energia elétrica e tampouco lâmpadas incandescentes, tampouco lâmpadas de LED, de forma alguma. Mas existiam muitas luzes naquele lugar, havia muitas luzes naquele ambiente. E essas luzes eram de lamparinas, de tochas, de materiais que eram... o fogo era alimentado por combustão. Haviam azeites, havia um óleo nas lamparinas ou nas tochas, e cada um carregava a sua própria. Mas o texto também fala, o Lucas descreve que naquele ambiente havia também janelas. Por quê? Por causa da multidão que ali estava, por causa também do calor que as lâmpadas, que o fogo também estava presente ali, era necessário que tivesse ventilação naquele ambiente. Naquele ambiente haviam centenas de outras pessoas. Certamente que haviam pessoas também fora, porque Paulo era uma novidade naquele lugar. Paulo era famoso, mas principalmente era um missionário, um homem, um pregador, escolhido e chamado por Deus, e por isso não era também algo de se admirar que as pessoas se reuniam para ouvir as suas pregações. Veja bem que Paulo, como expositor da palavra de Deus, está agora ali como um homem que não era pouco conhecido. Ele era famoso, a sua fama já tinha se espalhado por muitos lugares. Como a nossos dias também acontece, não agora, nesse tempo de pandemia e de crise, pois estamos limitados a fazermos grandes eventos ou eventos que reúnam muitas pessoas. Preste atenção que em tempos de festas, em tempo de seminários, em tempo de congressos, em tempo de festividades, em tempo de grandes eventos, reúnem-se uma grande quantidade de irmãos, costuma ser convidado de outras congregações, de outros ministérios, e principalmente procura-se colocar um nome conhecido, um nome que está em destaque, um nome que aparentemente é famoso na mídia, no mundo gospel, no mundo evangélico, no nosso meio, por que não dizer? E quando essas pessoas que estão muito famosas na mídia, que estão muito conhecidas na mídia, vêm se apresentar, ou vêm participar, ou vêm cultuar num ambiente conosco, também não é algo que seja difícil, de que muitas pessoas querem ver, querem estar presente, de pessoas querem ver de perto essas pessoas famosas. Assim também aconteceu naquele dia. Paulo estava pregando, Paulo era o preletor da noite, e então o templo, o cenáculo estava muito lotado. Lembro de ter falado também no culto passado que era costume naquele período em que as pessoas, ao se reunirem num culto, que as crianças se assentassem logo à frente, ficassem todas assentadas à frente, por serem pequenas, por serem de menor estatura, elas ficavam na frente para que elas pudessem prestar mais atenção ao culto e assistir o culto com maior facilidade. Também isso é muito comum nas nossas igrejas hoje em dia. Percebemos que em algumas congregações existem os departamento de crianças, que geralmente também fica nos primeiros bancos, nos bancos da frente, o departamento de adolescentes, de jovens, senhores, senhoras, e assim sucessivamente. E geralmente esses bancos, estes conjuntos, estes grupos ficam assentados bem na parte da frente dos nossos cultos. Queridos irmãos, e exatamente naquele momento, o texto de Lucas vai descrever
que havia um personagem naquele culto que ele rouba totalmente a cena daquele ambiente. Porque o texto vai dizer que Paulo alargou a sua pregação, que Paulo estendeu a sua pregação. Paulo, diz o texto, que ele sabendo que no dia seguinte ele iria viajar, certamente que espiritualmente, como homem espiritual, no mundo espiritual, ligado, conectado no mundo espiritual, eu posso acreditar, isso não está na Bíblia, mas eu posso acreditar que Deus já falava ao coração de Paulo que ali ele não voltaria mais a pregar, que ali ele não voltaria mais à explanação do texto da palavra. Por isso, Paulo, ele resolve colocar, falar, externar, expressar tudo aquilo que Deus estava propondo no seu coração. Não é muito comum que em muitos lugares nós estamos pregando a palavra de Deus. É bem verdade que como pregador nós estamos atentos a tudo aquilo que Deus está falando conosco num ambiente de culto. Mas há lugares que nós voltamos inúmeras vezes. Há lugares que nós temos o privilégio de ser convidados a estar outras vezes. Como aqui eu agradeço mais uma vez os irmãos que têm me convidado outras e outras e outras vezes a estarmos juntos adorando e glorificando ao Senhor. Mas há lugares que o Senhor só nos levou uma única vez, um único momento, para nós estarmos cultuando, adorando ao Senhor e pregando a palavra de Deus. Não, acredito eu, não porque não fomos muito bem recebidos ou porque as pessoas não tenham gostado de nós, ou talvez sim, né? Mas também porque há um propósito de Deus em todas as situações e em todas as circunstâncias, e cabe ao servo do Senhor que sou obedecer tudo aquilo e procurar compreender os pensamentos e a vontade soberana do nosso Deus. Paulo está externando, Paulo está explanando a palavra de Deus, Paulo está revelando os pensamentos de Deus ao povo que está em Troade. A igreja está lotada. Eu acredito que o ambiente do culto está tomado pela presença de Deus. Por que eu posso afirmar isso? Porque o texto não revela que outras pessoas tenham dormido no culto. O texto não revela que houve outro alvoroço no culto. O texto não revela que por outra razão ou outros momentos o culto tenha sido interrompido. Então, a pregação de Paulo externa-se e ela vai se estendendo até a meia-noite. É bem verdade que após o interrompimento do culto e após um grande milagre que aconteceu, Paulo continuou pregando ainda. E sabe de uma coisa? Como pregador eu posso falar para você, o menor de todos os pregadores, posso dizer, por graça, por misericórdia, Deus tem nos levado a pregar a sua palavra em 4 cantos desta terra, em todos os lugares. Temos pregado em cultos, em igrejas pequenininhas, simples, mas a presença de Deus está lá. Temos pregado em congressos, em grandes e famosos eventos a nível nacional e internacional, mas em todos os lugares, como pregador, eu sempre vejo que quando o ambiente do culto está tomado pela presença de Deus, quando o ambiente do culto está tomado pela graça e pelo poder de Deus, quando o ambiente do culto está tomado pela presença do Espírito Santo de Deus, nós
não vemos a hora passar, nós não vemos a hora passar, o relógio é esquecido e nós começamos somente a mergulhar mais fundo, no oceano da presença de Deus. O céu fica baixinho aonde está a presença de Deus. Não é aquele culto que crente tem pressa de ir embora. Pelo contrário, parece que a hora vai embora e o povo quer mais e mais e mais de Deus. Eu imagino que se fosse num ambiente de um culto, de uma igreja pentecostal, eu não vou dizer aqui que a igreja que Paulo estava era uma igreja tradicional de forma alguma. Já tinha Pentecoste, o Pentecoste já estava lá, mas eu diria que se fosse uma igreja pequena, como em muitos lugares nós temos ido, como é a igreja aqui em Linhares, eu imagino que se fosse uma igreja como essa, Paulo pregando, o povo está dançando no Espírito, o povo está cantando hinos espirituais, o povo está profetizando, o povo está sendo renovado, o povo está sendo curado. E como eu sou pentecostal, eu posso dizer que o povo poderia estar sendo arrebatado em espírito, até como Paulo foi até o terceiro céu, mas com certeza haveria fogo, graça, glória e unção de Deus naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. De repente o menino Eutico, ele entra, sobe degrau por degrau. Vale lembrar que eu falei no culto passado que nós temos que valorizar os degraus da vida que Deus nos dá e que Deus nos permite subir. E na medida que exatamente o menino vai subindo os degraus, ele passa pelo primeiro andar, ele passa pelo segundo andar, até chegar no terceiro andar. Irmãos, eu abro um parêntese para dizer para você que está aí na sua casa, e aos poucos irmãos que estão reunidos aqui nesta noite. Quando eu falo poucos irmãos, porque eu quero parabenizar a Igreja Pentecostal do Fim, pastor Reginaldo, pastor presidente desta igreja, a missionária Marta, a irmã Marta que está aqui com a sua equipe, irmã Roberta, irmã Camila, irmão Lucas, a irmã Marlene, a irmã Adassa, todas as pessoas que estão aqui, estão numa equipe, trabalhando em todas as lives. Há uma equipe nos bastidores aqui, se você não sabe, um povo que está anotando o seu pedido de oração, um povo que está aqui o tempo todo na técnica do som, tem alguém me servindo água, tem alguém aqui o tempo todo ligado nas respostas que vocês estão dando. O povo está trabalhando aqui para que esta live verdadeiramente ela seja um ambiente de adoração. Por isso eu estou falando para você nesta hora, abro um parêntese para te dizer que o nível de adoração do crente da Igreja Pentecostal do Fim, ele tem que ser um nível diferente. O nível de adoração não é porque você está em casa, largadão, tranquilo, de pijama, com aquela camisa velha, com aquela roupa bem folgada, porque você está em casa, é assim mesmo que você tem que estar. Mas eu lembro de uma última live que eu participei. Eu fui pregar numa live e fui participar na live, e tinha um irmão de mais de 80 anos. O irmão colocou o terno dele, pegou a Bíblia dele, colocou a gravatinha dele, sentou de frente do celular e ficou adorando a Deus e glorificando a Deus como se ele estivesse dentro da igreja. Aí eu entendi uma coisa:
o ambiente do culto é nós que fazemos, ou seja, o nível, o andar do culto de crente da Igreja Pentecostal do Fim, aqui em Linhares, tem que ser no nível muito mais elevado, tem que ser no terceiro piso, tem que ser no terceiro andar, não pode ser no primeiro, não pode ser no segundo, tem que ser no terceiro andar. Quanto mais alto for a tua adoração, quanto mais alto for a tua glorificação, mais perto o céu vai chegar de você, da tua casa, da tua família, do teu lar, do teu trabalho, das tuas finanças. Por isso nesta noite, eleve o teu nível de adoração aí. Eu desafio você agora, aí na tua casa, levante a tua mão ao alto e começa a dar glória a Deus, começa a dar glória a Deus, começa a exaltar a Deus. Abre a boca, crente, abre a boca, linharense, e começa a exaltar, começa a falar em línguas, que o céu vai baixar. Sobe o nível da tua adoração nesta noite. Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Amanda suricanda laba. Sobe o nível da tua adoração aí, crente. Sobe o nível da adoração aí. Crente que aprende a subir os degraus da adoração, quanto mais alto ele vai subindo, não há demônio que resista. O inferno não resiste, nem enfermidade resiste, porque aonde é um ambiente de adoração, o inferno é abalado, enfermidade vai embora, demônio vai embora, porque o céu fica pertinho. Está sentindo Deus aí, crente? Oh, glória! Oh, glória a Deus! O menino sobe e ele fica no terceiro andar. O menino resolve se assentar na janela. Faz uma péssima escolha. O menino Eutico, que significa o seu nome em uma tradução livre, de afortunado, de feliz. O menino que é feliz por causa do significado do seu nome, ele comete uma infelicidade, ele comete um erro. O menino decide e escolhe por si mesmo se assentar no lugar errado dentro do culto. Por que, pastor, no lugar errado? Porque ele está no ambiente certo. Ele está no ambiente correto, porque é um ambiente de adoração. Mas ele toma uma decisão e faz uma escolha completamente errada. Primeiro eu quero abrir um parêntese aqui, e eu quero falar aquilo que Deus propôs ao meu coração nesta noite. Perceba que eu estou falando de um menino. É bem verdade, já fui pastor de várias igrejas, e lembro da última igreja que estivemos ali cooperando, adorando a Deus junto com os irmãos. Tinha um menino, seu nome Bernardo. Esse menino, adolescente, ele começou a vir para o culto, só ele aceitou a Jesus lá na igreja. Esse menino começou a vir e começou a participar das pregações. Sabe o que aconteceu? A igreja, ela estava por um período estagnada. A igreja não saía muito para evangelizar. Todavia, este menino chamado Bernardo, que aceitou a Jesus lá na igreja, esse menino começa agora a ser tomado por Deus, e ele começa a evangelizar. Esse menino traz a mãe, esse menino traz toda a família dele, esse menino traz os vizinhos dele, esse menino traz mais pessoas da rua da casa dele. Daqui a pouco todas as pessoas que esse menino começa a trazer, começam a aceitar Jesus lá dentro,
começam a se converter. E esse menino começa a trazer mais gente, vai trazendo mais parente, vai trazendo irmão, vai trazendo sobrinho, vai trazendo tia, vai trazendo primo. E de repente a igreja começou a estar mais cheias de pessoas que esse menino, ele começa a trazer para a igreja. Sabe por quê? Porque esse menino tomou uma decisão correta. Esse menino, ele se deixou ser tomado pelo poder e pela graça de Deus. E este menino passou a ser um instrumento de Deus. E na casa dele, ninguém trazia ele vinha sozinho. Eu estou falando e contando esse testemunho porque há algumas exceções, mas a maioria dos adolescentes e dos jovens que tem nas nossas igrejas, e eu me incluo nisso também como pastor, é que são jovens e adolescentes que são levados ou que são trazidos por alguém, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo primo, pelo amigo ou por alguma outra pessoa. Geralmente é trazido por alguém e vem para a igreja. Mas preste atenção, este templo, esta noite em Troade, Paulo, onde está sendo ele o pregador da noite, acontece que neste culto, este menino, ele vem e ele se assenta em um lugar que ele mesmo escolhe. Perceba que num ambiente de culto, os pais desse menino, sim, os pais dele estão no culto. Pastor, a Bíblia não fala. Sim, a Bíblia fala, e eu vou te provar no final desta mensagem que os pais dele, os parentes dele estão neste culto. Perceba que acontece que muitas pessoas estão levando filhos, estão levando alguém para o culto, mas quando chega dentro do ambiente do culto, as pessoas estão esquecendo umas das outras, já não se importam mais umas com as outras, o amor já vai se esfriando, é cada um por si, ninguém se preocupa mais com ninguém, ninguém se importa mais com ninguém. Quantas pessoas também dentro de casa são crentes, servem a Deus, alguns são até obreiros na igreja, mas estão com seus filhos perdidos dentro de casa. É filho que os pais vão para a igreja, os pais até adoram a Deus dentro de casa, mas o filho não quer saber de igreja, o filho não quer saber de servir a Deus, o filho não quer saber de adorar a Deus. Aí vai dizer, mas já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, já está grande, não quer mais fazer, não quer mais ir, eu não posso forçar. É verdade, você não pode forçar, mas eu tenho visto e tenho vivido como um hóspede desta casa aqui, obreiros, missionários aqui dentro desta casa, que estão o tempo todo orando. Outro dia, pastor Reginaldo estava sentindo um mal-estar, a irmã Marta se levanta e começa a dizer, vamos parar com esse negócio de passar mal dentro de casa, porque senão eu vou começar a orar aqui dentro e vou começar a repreender tudo aqui. É isso que faz um crente que tem uma ousadia e atitude de adorador. Quem tem que sair da tua casa é o diabo, é a enfermidade, é as coisas ruins, e não você se acostumar com as coisas ruins dentro de casa. É isso que está faltando. Tem pessoas que eu estou pregando aqui, que o marido é uma bênção na igreja, mas a mulher não coopera, não colabora. O marido chama para orar, vai pegando aí, porque é com você mesmo que Deus está mandando eu falar. Recebe esta palavra. O marido ora, o marido prega, o marido é dedicado, mas a mulher não quer saber de orar. A mulher vai para a igreja pior que um carrinho de mão, porque vai empurrado para a igreja. Não ora pelos filhos, não ora pelo marido. Saiba, família, e é perfil que Deus quer que as famílias estejam fazendo dentro de casa um ambiente de adoração. Pastor,
é para mim fazer uma igreja aqui em casa. Não, você já tem uma. A primeira igreja é a tua família. Não é para você ficar convidando ninguém, não. É para você chamar a esposa chamar o marido e juntar os filhos e todo mundo de dentro de casa e começar a cantar hino espiritual, cantar hino da harpa, ler um versículo, dar um testemunho, faz da tua casa um altar de adoração. Sabe por quê? Porque cada vez que você faz isso, teus filhos não se perderão, porque eles estarão habituados com o ambiente de adoração. Eutico entra no culto, ele escolhe sozinho o lugar que ele vai cultuar, ele escolhe sozinho o lugar que ele vai se assentar. Chega, eu não estou nem aí se jovem ou adolescente me vê no próximo e me ficar bicudo comigo e com raiva de mim. Não estou preocupado com você, não. Sabe por quê? Porque é Deus que está mandando eu falar para você. Saiba de uma coisa, pai e mãe, está na hora de você pegar esse menino, arrancar ele das coisas que está desviando ele de Deus e começar a colocar ele para ler Bíblia. Ontem à noite eu estava lá no quarto onde eu estou hospedado, mas eu fiquei totalmente emocionado, porque vi que até o Regis Felipe, filho dos pastores que estão aqui nesta casa, e com a Daça, que ainda é uma criança, estava todo mundo lá lendo a Bíblia, meditando na palavra. Está faltando isso em casa. O que se vê hoje em dia é que cada um se tranca no seu quarto e ninguém quer saber de Deus. É cada um por si. Está na hora de você colocar moral em casa, mulher. Está na hora, marido, de você colocar moral em casa. Coloca todo mundo de joelho para orar. Ora todo mundo, adora todo mundo, exalta a Deus todo mundo, porque dentro da tua casa o diabo não vai se andar se você fizer um ambiente de adoração. Oh, glória. Aleluia. Os pais do menino estão na igreja, mas deixa o menino fazer o que quiser. Tá pegando? Tá doendo? Aguenta a mão, porque é Deus que está mandando eu falar. Eu não estou falando aqui coisas que alguém mandou eu falar. Estou falando o que Deus está propondo em meu coração a falar. E não você, de forma alguma, nenhum bobo de abrir a boca e falar assim: eu estou pregando para alguém. Não. Porque não acontece aqui. Se Deus está mandando eu falar, é porque está acontecendo aí agora. Querido, comece agora a mudar o teu hábito, comece a mudar o comportamento, comece a mostrar para os teus filhos que você é espiritual de verdade. As tuas atitudes vão falar muito mais que as tuas próprias palavras. Aleluia. Eutico se assenta na janela. Troade era uma cidade portuária. Troade era uma cidade portuária, mercantil. Imagino que quando Eutico se assenta na janela, ele começa a olhar lá fora. E lá fora ele está vendo o mar. E também está vendo o movimento das embarcações. Está vendo o movimento que o vento está fazendo. Se fosse em nossos dias, na verdade, Troade, hoje, nos dias de hoje, ela fica localizada numa das regiões ali da Turquia, uma das cidades, das províncias turcas. E perceba que agora, se fosse em nossos dias, é como se a igreja estivesse no meio de uma praça muito movimentada, cheio de comércios, e lá fora o menino Eutico está dividindo a sua atenção com o culto e com o McDonald's lá fora. Sanduíche é bom e nada contra os fast food, de forma alguma. De repente o menino Eutico está assentado dentro da igreja, mas ele se assenta na janela e a sua atenção está dividida entre culto e as pizzarias e as pizzas
os sorvetes, entre as comidas, entre os movimentos que está lá fora. O menino Eutico está exatamente com a sua atenção dividida. Todavia, este mesmo menino chamado Eutico, ele começa agora a sentir sono. Irmão, eu nunca vi um crente que sentiu sono ou dormiu num culto pentecostal. É bem verdade que nós aprendemos algumas situações. Qual é delas, pastor? Vou te explicar. A gente sabe, quando a gente está no culto, observando o ambiente do culto, a gente sabe quem está prestando atenção e quem não está. A gente sabe quem está ali cansado, porque teve um dia pesado, um dia corrido, teve um dia trabalhoso, trabalhou muito, teve uma labuta muito corrida, trabalhosa e está cansado. Até eu mesmo, de um dia muito cansado, já dei umas pescadas algumas vezes, porque estava muito cansado. Mas eu não me lembro, e tenho certeza que isso não aconteceu, de eu estar num culto, o fogo está caindo, unção está descendo do céu, glória de Deus está sendo manifestada, Deus está manifestando o seu poder, e eu não me lembro, e eu tenho certeza que em nenhum momento desses cultos eu dormi. É bem verdade que uma criança dorme num culto porque é criança. É bem verdade que uma pessoa idosa está cansada por causa da idade, ela acaba também dando os cochilos no culto. Mas no culto pentecostal eu nunca vi isso acontecer. Sabe por quê? Nos últimos cultos que eu tenho participado, nos últimos eventos que eu tenho vindo aqui e tenho sido privilegiado pelos irmãos a participar, eu tenho visto até criança ser batizada com o Espírito Santo. Eu tenho visto os idosos pulando mais do que um jovem adolescente, cheios da graça de Deus. Eu tenho visto Jesus curar, batizar, renovar, sacudir. Sabe por quê? Porque num ambiente de adoração, num ambiente de Pentecoste, não tem quem fique parado ou quieto, porque lá no livro, mesmo no livro de Atos, no capítulo 2, o vento que soprou e veio do céu, ele sacudiu todo mundo. O texto fala que encheu toda a casa. Eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe quem é que dorme no culto? É quem já está desligado do trono há muito tempo. Estou pegando pesado, mas Deus está mandando te dizer nesta hora. Se você vem para o culto, na igreja que você congrega, e está tendo um culto, um ambiente de adoração, e você não consegue sentir nada, aí você começa a colocar defeito em tudo, dá aquelas cutucadas de ombro assim no irmão ou na irmã e fala assim: vixe, quem vai pregar hoje é o fulano. Vixe, quem vai cantar é a fulana. Olha a voz dela como é feia. Olha lá, ó, vai cantar aquele mesmo hino que canta todo domingo. É desse jeito. Sabe por quê? Você está errado. Seu carnudo, já passou da carne, está no osso. Já saiu do osso, está no tutano. Sabe por quê? O culto não foi feito e não acontece para você colocar defeito ou para você ficar analisando o culto, porque culto não foi feito para ser analisado por homem. Culto não é para você, o culto não é para ti, o culto não é para tua casa, o culto é para Deus e é Ele que recebe. Então, se você chega no culto e não está sentindo nada e coloca defeito no culto, o errado é você. Deus é santo. Jesus. Oh, glória. Eu estou pregando aqui para você que anda colocando defeito em todo culto. Ah, eu não vou hoje não, porque hoje quem vai pregar é aquele missionário lá, aquele judeu que veio aí para pregar. Não vou lá hoje não. Eu gosto é quando o pastor Reginaldo prega. É verdade, eu também gosto, viu?
Sou fã dele, não é porque eu sou amigo dele, não, mas sou fã de ver ele pregar. Porque hoje, nos nossos dias, o que está faltando é pregador que fale a verdade, que pregue o que vive e que vive o que prega. E eu posso te dizer uma coisa: onde eu ando com esse homem aqui nessa cidade, para honra e glória do nome de Jesus na vida dele, o povo respeita e considera. Sabe, como pastor, estou te falando isso porque em pleno século 21, em 2020 que nós estamos vivendo, o que nós temos mais visto é gente apontando o dedo. Vixe, lá vai aquele pastor que fez isso, rapaz, isso, mais isso agora, porque tem muita gente que está com título e está perdendo a moral, está perdendo a conduta. Está faltando homens, que alguém diga lá, vai lá um homem de Deus, ali vai um homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem gente que só vem no culto se for a irmã Marta que for cantar. Tem gente que só vem no culto se a irmã Marta estiver dirigindo o culto. Porque se for a irmã Roberta, a irmã Camila que estiver dirigindo o culto, ou o irmão que é fulano de tal, não vou no culto hoje não. Meu irmão, para com isso. Vem para a igreja, vem adorar a Deus. Para com esse negócio aí de ficar escolhendo isso, escolhendo aquilo. No culto não tem preferência nem preferidos. No culto é somente servo e adorador. Deus, Ele não precisa da tua adoração. Pastor, então para que eu vou no culto? Sabe por quê? Porque lá no céu, o texto sagrado diz que há uma miríade é uma quantidade incalculável. Há uma miríade celestial que noite e dia estão adorando a Deus, dizendo: Kadosh, Kadosh, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, se ele precisasse de adoração, não teriam anjos lá adorando ele noite e dia. Ele não precisa, mas ele faz questão de descer no ambiente aonde você adora. Aleluia. Glória a Deus. O menino Eutico cai, morre. Mas uma queda de aproximadamente 9 metros de altura. Olha só, aproximadamente 9 metros de altura. Suponhamos que o menino tivesse uma média de uns 40 a 50 quilos. Mais ou menos isso. Sabe o que acontece? Potencialize esse peso por uma altura e pela velocidade que ele caiu de 9 metros. Sabe o que acontece? Mais ou menos o peso dele triplicou. Mais ou menos o peso dele quadriplicou. Sabe o que aconteceu quando ele chegou ao chão? Ele simplesmente se espatifou. Muita gente não entende esses detalhes, eu vou explicar para você aqui agora. Provavelmente, certamente, não é provável, certamente, esse menino teve fratura exposta, porque quebrou praticamente todos os ossos do corpo dele. Provavelmente esse menino teve traumatismo craniano. Provavelmente todos os órgãos vitais desse menino, seus pulmões, seus rins, o baço, provavelmente seu intestino, provavelmente o seu coração, seu fígado, estourou com a queda lá do 3º andar. Provavelmente todos os vasos sanguíneos desse menino entraram em colapso e estouraram também. Esse menino teve morte instantânea. Prova disso, o médico Lucas, que estava no ambiente, junto com muita gente, desceram lá e atestaram: morreu. Sabe o que acontece? Vou trazer esse texto, primeira vez que estou falando isso aqui. Vou trazer esse texto para os nossos dias. Provavelmente esse menino provavelmente esse menino, me empresta um celular aí, provavelmente esse menino, se fosse nos nossos dias, se fosse em 2020, sabe o que teria acontecido? Muita gente desceria lá onde o menino estava e pegava um celular, ia ficar fazendo uma selfie,
uma live na hora, ia falar: olha lá, ó, caiu, acabou de cair, terceiro andar, morreu um menino. Ia pegar o celular e ia fazer isso aqui, começar a fazer. E alguém ia tirar foto, ia mandar pelo grupo de WhatsApp. Alguém ia começar a fazer filmagem ao vivo, ia filmar de tudo que é jeito. Nessa hora, muita gente vira repórter sem nunca ter estudado e começa a dar definição, começa a falar alguma coisa. Eu estou falando isso porque tem gente que fica o tempo todo só esperando você tropeçar, só esperando você cair, para começar a espalhar para todo mundo que você caiu, que você fraquejou, que você deu um vacilo, que você tropeçou e que você está morto. Isso acontece muito com muita gente que infelizmente foi acometido de um deslize, que uma pessoa caiu, uma pessoa desviou da igreja. Sabe o que acontece? Aparece um monte de gente para falar mal, aparece um monte de gente para criticar, mas ninguém se dispõe a ir lá na casa do fulano, arrancar ele das garras de Satanás e dizer para ele: Jesus tem uma obra na tua vida, um plano na tua vida, Jesus te ama e ele quer te levar para o céu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou pregando aqui para você que em algum momento da tua vida teve um deslize, um vacilo. Alguma coisa aconteceu com você que você caiu do nível que você estava. A tua adoração era diferente, a tua glorificação a Deus era diferente, você falava em línguas diferentes, você profetizava diferente, você adorava diferente, mas de repente alguma coisa aconteceu que você caiu do terceiro andar e as coisas mudaram e agora você não sente mais nada. Deixe-me te dizer uma coisa nesta noite: há um Paulo no ambiente do culto. Tem muitos lugares, muitos templos por aí, que tem muita gente que está lá no terceiro andar, está sentado no púlpito, mas já morreu há muito tempo. Tem muita gente por aí que tem o cargo, mas caiu do terceiro andar há muito tempo. Tem muita gente por aí que está dentro da igreja, mas já caiu, já morreu há muito tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: aqui em Linhares ainda há um povo que adora, ainda tem muitas luzes dentro de um templo, ainda tem um Paulo aqui que não arreda o pé e continua pregando a verdade. Aleluia! Glória! Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar, nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Ainda há um pastor Reginaldo pregando aqui. Ainda há uma irmã Marta adorando aqui. Ainda há uma igreja que adora aqui. Ainda há Paulos nesse ambiente. Ainda há luzes neste ambiente. Ainda há adoração neste lugar. Aleluia. O menino, muita gente disse que ele estava morto. Eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para você: não falte o seminário de domingo. Venha, venha, não falte o seminário de domingo. Não estou fazendo propaganda aqui de um trabalho que talvez eu vá ganhar alguma coisa com isso. Não vai ser nem cobrado o seminário, para você ter uma ideia. Verdade, você vai trazer uma oferta para deixar na igreja, tá? Mas nada disso. Não estou fazendo propaganda aqui porque eu quero te vender alguma coisa. Também não. Venha no seminário de domingo. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Tem muita gente que só tem boca para falar mal dos outros. Tem muita gente que só tem boca para criticar os outros. E percebam que o alvoroço acontece não é lá fora, é dentro da igreja. Todo mundo, inclusive Lucas diz, morreu, está morto, não tem jeito. Sabe o que Paulo faz? Eu acredito que Paulo estava no terceiro andar. Eu acredito que Paulo estava também no meio.
Paulo estava numa posição centrada, porque o texto fala que Paulo desceu. Então Paulo não estava lá embaixo. Provavelmente Paulo estava no meio, no centro ou no terceiro andar, terceiro piso. O texto fala que Paulo desceu. E perceba uma coisa: quem está descendo agora não é um homem comum, é aquele que ele é encontrado por Jesus a caminho de Damasco. Sabe quem está descendo agora? É o homem que ele fica cego porque ele viu Jesus. Mas dias depois, o mesmo Jesus envia um Ananias que ora por ele e ele volta a enxergar. Sabe quem está descendo agora? Não é um homem comum, um homem qualquer. É um homem que, de acordo com seus relatos, e eu acredito piamente no que a Bíblia diz, ele visitou e foi levado por Deus até o terceiro céu. Ou seja, quem está descendo aqui é um homem que conhecia o céu por dentro. Paulo vem descendo. Tem muita gente, meus queridos irmãos, muita gente que tem um título e não quer mais descer. Tem muita gente que tem uma credencial e não quer mais descer. Eu lembro, passando num campo missionário, numa tribo indígena dos Muras Pirahã. Eu estava lá pouco tempo nesse lugar e tinha um irmão que era muito prestativo. Para tudo ele era muito prestativo. Parece que aquele irmão só faltava adivinhar meus pensamentos. Eu estava com sede, ele me trazia água. Eu estava com fome, ele me trazia comida. O homem era diferente. Um dia, conversando com meu amigo pastor Marcelino, eu disse para ele: vamos separar o irmão Jardiel ao diaconato, porque o trabalho que ele faz é de um diácono. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quando nós conversamos com ele, mas eu só falei para ele, eu só comentei com ele, disse para ele o seguinte: irmão Jardiel, eu estou pensando em consagrar você ao diaconato. Você vai ser diácono e eu vou, nós vamos estar vendo isso aí. Falei para ele, só falei isso. Irmão Jardiel era o primeiro a pegar um facão para ir para o roçado. Quando nós entrávamos numa canoa para fazer uma viagem, não tínhamos motor de popa, era o primeiro a se assentar lá na frente e ele começar a remar a canoa para as irmãs, para os irmãos, para todo mundo. Era muito prestativo o menino. Nossa, o menino era uma benção. Falo menino porque ele era jovem, tinha pouco mais de 20 anos, quase 30. Sabe o que aconteceu? A partir desse dia que eu falei isso para ele, 2 dias depois, nós tínhamos que ir a um culto e tínhamos que ir na casa de uns irmãos que há muitos dias não vinham na igreja e eles moravam muito próximo 6 horas de barco, 6 horas a remo. Então nós tínhamos que alegrar esses irmãos, animar esses irmãos. Fizemos uma comitiva, pegamos irmãos para irmos até esse lugar. Então, como a canoa das irmãs era maior e o peso era maior, né? Então tinha que ir remando na frente, tinha que sair mais cedo, porque nós alcançaríamos esses irmãos com uma canoa menor. Irmãos, e tá lá eu arrumando tudo, tá lá eu cuidando de outras coisas. De repente, quando eu vou saindo da casa pastoral, que eu desço o barranco em direção ao rio na minha canoa, quando eu chego lá na canoa, me surpreendi, tá lá as irmãs sentadas na canoa e não tinham saindo ainda. Eu cheguei lá e falei: irmãs, o que aconteceu? Já era para vocês estarem longe daqui e vocês estão aqui agora? Cadê o Jadiel? Aí as irmãs falaram assim: ele está aqui, pastor. Aí eu procurei lá na frente, na proa da canoa, e não vi ele. Falei: cadê o Jadiel? Aí as irmãs apontaram: está aqui, pastor, sentado no nosso meio. Ele disse que não vai remar não.
Eu falei para ele: vai, Radiel, você não vai remar por quê, rapaz? O que aconteceu? Você está doente? Está mal? Não, pastor, eu não vou remar, porque a partir de hoje eu não remo mais, porque eu sou nhaco. Ele falou desse jeito. Ele não falou que era diácono, ele falou que era nhaco, porque eu falei assim: rapaz, você é o quê? Ele disse: eu sou nhaco. Você é o quê? Ele disse: eu sou nhaco. E você sabe o que é nhaco que você falou? Ele disse: não, pastor, não sei não, mas o senhor falou que vai me consagrar isso, então eu não vou mais remar a partir de hoje. Eu disse assim: me desculpe a expressão, cabra sem vergonha, rapaz, se levanta daí, vai lá pra frente e vai remar, rapaz. No dia que você souber o que é diácono, porque eu só falei, eu ainda ia te dar um estudo, te preparar para isso, e você está se achando muita coisa. Vai remar, rapaz. Ele não ficou bravo comigo não, e ele foi remar do mesmo jeito. Mas eu estou contando esse exemplo para você, que tem muita gente que está procurando cargo, está procurando título, está procurando carteirinha credencial, está procurando convenção, só quer ser titular, só quer ser cabeça, e erradamente fica usando um jargão por aí, dizendo: Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Deixa disso, rapaz. Cria vergonha, rapaz. Vai aprender a servir primeiro. Vai aprender a ser servo. Deus faz conta. Aleluia. Paulo desce. Quando Paulo desce, aleluia. Quem está descendo ali era o pastor. Quem está descendo ali era o missionário. Quem está descendo ali é um homem que tinha todo o peso ministerial e que escreveu 13 cartas. Se todos os livros do Antigo e do Novo Testamento não tivessem chegado a nós, e somente as cartas paulinas, sem menosprezar nenhum outro texto, porque eu amo a Bíblia, certamente que seria um compêndio que nos mostraria o verdadeiro caminho do céu também, porque as 13 cartas paulinas são um exímio compêndio teológico para as nossas vidas. Aleluia. Paulo desce. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que Deus ao seu tempo vos exalte. Você não entendeu? Eu vou explicar agora. O reino do céu não é dos grandes, é dos pequenos. Na hierarquia, na matemática de Deus, na lógica de Deus, não é maior quem é grande em estatura, maior é quem é menor, maior é quem é pequeno. Os últimos serão os primeiros. Não é quem está na frente, é quem está atrás. Então, maior não é quem é servido, maior é quem serve. Então Paulo, como servo, ele já entendia o seu chamado e ele desce para servir. Aleluia. Antes de chegar aqui para ministrar nesta noite, pastor Reginaldo, pastor de vocês, o seu pastor, me chamou para nós irmos fazer uma oração na casa de uma das suas ovelhas, visitar uma de suas ovelhas. Como um pastor, ele foi lá cumprir o seu papel, mas esta ovelha que ele foi visitar, e eu tive o privilégio de ir junto hoje, não é uma ovelha que tem bens, não é uma ovelha que tem carro importado, não é uma ovelha que tem propriedades, não é uma ovelha que tem uma conta bancária gorda. É uma ovelha, como ele mesmo disse: na minha igreja eu prego para o pequeno e para o grande a mesma Bíblia e a mesma palavra. Todo mundo aqui é igual dentro da igreja, eu trato todo mundo igual. Por que eu estou falando isso? Porque nos nossos dias, infelizmente, tem muita gente que se importa só com quem tem mais. Tem muita gente que se importa só com quem tem mais nome, que se importa só com quem é mais poderoso, se importa só com quem tem cargo, se importa só com quem tem mais dinheiro.
Mas graças a Deus que aqui em Linhares ainda tem pastores, ainda tem homens e mulheres de Deus que se disponibilizam em meio a uma pandemia e sair de casa em casa e orar por suas ovelhas, porque Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Estou pregando isso para as ovelhas que estão ouvindo aí não ficar achando que eu só bato, que eu só estou pregando para a ovelha. Estou pregando para todo mundo aqui, porque eu sei que essa live vai ser vista por pessoas depois. Meu irmão, minha irmã, Paulo desce. E sabe o que acontece com quem desce? Pega esta palavra agora, está vindo do céu agora. Pega aí. Sabe o que acontece com quem desce? Quanto mais você descer na presença de Deus, quanto mais você se humilhar na presença de Deus, mais milagres vão acontecer. Aleluia. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus pela vida desta igreja, porque esta igreja é um organismo vivo. Esta igreja está o tempo todo em oração. Vira e mexe, eu dou uma saidinha ali e vejo que tem crente orando aqui dentro do templo. Vira e mexe, eu dou uma saidinha e tem crente orando ali na igreja. Tem crente adorando a Deus. Está faltando isso em muitos lugares por aí, porque tem muitos lugares que as pessoas não oram mais, não buscam mais. Quanto mais a igreja está orando, quanto mais a igreja está se humilhando, quanto mais a igreja se humilha debaixo da potente mão de Deus, mais milagre do céu desce, mais glória de Deus desce, mais unção desce, mais poder desce, mais a glória se manifesta. Eu quero orar pela tua vida, agora eu quero descer. E eu quero deixar o restante da mensagem para a próxima live. Se você quiser ver o desfecho desta mensagem, participa da próxima live. Porque eu quero te convidar a orar nesta hora, no nome de Jesus. Eu quero, no nome de Jesus, orar por você. Você que está em casa nesse momento, eu quero te convidar a descer. Eu quero te convidar a se humilhar nesta hora. Preste atenção. Aonde você está, chama a tua esposa, pega na mão dela. Pode ser que hoje vocês deram uma estranhada aí, tá um bicudo com o outro, tá um meio virado, de cara virada com o outro, mas essa é a hora do trono, essa é a hora da graça, essa é a hora do céu. Não deixa cumprir na vida de vocês aquele texto que fala que o céu vai se abrir, o noivo vem, um será deixado, o outro será levado. Chama para tua esposa e fala assim: nós vamos fazer diferente, nós vamos subir para o céu juntos, nossa casa vai para o céu junto. Faça isso agora. Eu quero convidar você a descer, a se humilhar agora. Para o que você está fazendo, chama a esposa, quebra agora esse clima pesado, esse clima chato aí, segura na mão dela, chama os meninos aí, lá no norte, no meio da selva, no meio dos índios, a gente fala, chama os curumim aí, pega os indinhos aí, pega os meninos aí, dobra o joelho aí agora onde você está, começa a orar agora. Vamos fazer um mover agora aqui, porque o céu vai se abrir na tua casa agora, porque você vai descer. Quanto mais você desce, mais a glória de Deus também se manifesta na tua casa e na tua vida. Se na tua casa o clima está pesado, vai ficar leve agora. Se na tua casa só tem enfermidade, vai chegar cura aí agora. Se na tua casa só tem briga e problema, vai começar a chegar paz e bonança agora. Se na tua casa só tem luta e tempestade, vai chegar vitória agora. Glória a Deus. Segura na mão aí. Dá a mão, pastor. Mas a OMS fala que não pode tocar, está em casa, meu irmão, é na tua casa, é entre família. Segura na mão da pessoa aí agora e começa a orar. Diga para esta pessoa que está do seu lado: vamos pedir agora para o céu descer e ficar baixinho aqui agora. Diga para esta pessoa: vamos pedir que um pedacinho do céu
desça aqui agora. A minha oração nesta noite é que, como eu estou sentindo a presença dele aqui, uma faísca só, uma fagulha só, desça do céu e te tome agora aí, de mãos dadas aí agora. Recebe aí unção do céu, fogo de Deus, recebe aí a graça de Deus, em nome de Jesus. Que este ambiente que você está, haja ressurreição, haja milagre, haja poder, haja graça, haja unção. Aleluia. Glória a Deus. Damarasuri candalabaraba. O Espírito. Uribicanta lavassou e emenehai. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Sinta Deus aí agora, cante. Sinta Deus aí nesta casa. Sinta Deus nesta família. Abre a boca. Há quanto tempo tu não fala em línguas? Fala agora. Abre a boca. Há quanto tempo tu não tem visão espiritual? Abra teus olhos espirituais e veja o céu aberto agora.